continuar falando de emprego. Como se destacar na busca por um emprego? O que é que você tem que fazer? Currículo, tem que ser um currículo bem feito, com informações verdadeiras, né? Enfim, os dados mais recentes do CAGED do governo federal apontam que atualmente existem 12 milhões e 400 mil pessoas procurando por um trabalho. Dados do CAGED do governo federal, divulgados nesta segunda-feira, mostram que a região metropolitana de Campinas fechou 2021 com um saldo positivo de 64.700 postos de trabalho. Vamos conversar ao vivo com Gabriela Mative, diretora de Recursos Humanos de uma empresa de consultoria. Bom dia, Gabriela. Bom dia. E aí, Gabriela, qual que é o recado aí, a orientação que você passa para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho? Tá bom. Bom, primeiro passo, você precisa se colocar à disposição, né? Fazer com que as pessoas saibam que você está buscando trabalho. Então, os amigos, os relacionamentos de trabalhos anteriores, a própria família, porque tem sempre alguém que conhece alguém que pode te indicar. Então, minha primeira dica é: se coloque disponível, deixe as pessoas realmente saberem que você está buscando um trabalho. Depois, esteja preparado para uma entrevista. Então, a qualquer momento você pode ser chamado. Hoje está tudo muito tecnológico e muito rápido. Então, às vezes, a convocação para um processo seletivo, para uma entrevista, acontece de manhã para você fazer a entrevista à tarde. Esteja preparado para esse tipo de eventualidade. Mantenha os seus relacionamentos, o seu network muito ativo. Então, aquele ex-chefe que tinha uma parceria mais próxima com você, aquele amigo que está numa empresa X que te interessa, mantenha muito aquecido essas suas relações, né? Esse círculo de amizade profissional. E utilize ao máximo as redes sociais. Então, hoje a gente tem muitas redes voltadas para trabalho mesmo, para o histórico profissional, para a vida profissional. Então, as oportunidades de trabalho, elas são divulgadas nessas fontes. Você pode construir o seu perfil nessa fonte, se relacionar e se conectar com pessoas que tenham o mesmo interesse profissional que você, com essas ferramentas. Então, acho que isso é extremamente importante. E esteja atento às divulgações das oportunidades. Depois da pandemia, ficou muito mais comum. É muito difícil hoje você ver um cenário de filas enormes com as pessoas entregando currículo impresso. Hoje as coisas são muito mais virtuais. Então, as pessoas precisam acompanhar as redes sociais, acompanhar as redes de interação tecnológica, onde as vagas são divulgadas, para que ele consiga ter a oportunidade de entregar o currículo dele para essa vaga, para a vaga de interesse dele. Gabriela, bom dia. André Berenguel aqui. Muito obrigado por atender a CBN Campinas também. Com relação a essa questão, né? Hoje em dia, para os antigos, né, entre aspas, a gente pode dizer que era o currículo. O currículo Sim. Você entregava naquele envelope pardo e ponto final. Hoje em dia, a gente tem o currículo, toda a experiência está lá, constatada, mas paralelo a isso, a gente tem as redes sociais, que você já bem colocou, né? Qual a importância que um RH dá para essas duas questões? Você tem a experiência e a gente tem o LinkedIn, né, vamos colocar assim, como uma principal fonte nas redes sociais, mas muitas vezes os recrutadores também buscam informações no Instagram, Facebook, para também saber o comportamento, quem é essa pessoa, se o tipo dessa pessoa, né, se o que ela pensa, não pensa, né, condiz com a visão da empresa. Sim, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Então, o currículo, ele continua sendo muito importante e relevante, ele é a porta de entrada para qualquer oportunidade profissional, só não mais no envelope pardo, mas por e-mail ou no cadastro da empresa, ele sim é a porta de entrada para qualquer processo seletivo. As redes sociais, elas se tornaram geralmente etapas de processo. Então, o que as empresas elas fazem hoje? Elas consultam a rede social. Então, eu tenho um candidato que chegou para mim através de um currículo, eu chamei ele para uma primeira entrevista, a gente conversou e eu gostei, mas eu quero entender se ele tem um fit cultural, se ele está alinhado aos valores dessa empresa, dessa organização. Então, o que o RH faz? Para conhecer um pouco mais desse candidato, ele olha as redes sociais, sim. Então, Instagram e todas elas são ferramentas de exposição, né? Onde você conta geralmente um pouco da sua vida, onde você vai ter fotografia da sua família. Então, o RH, ele faz esse processo investigativo
para somar a avaliação que ele fez prévia de você num processo de entrevista versus a sua experiência técnica e profissional que o seu currículo trouxe. Então, o processo seletivo ele é a soma de muitas informações, né? E aí você parte para a escolha do candidato final e traz ele para a sua organização, que pode dar certo ou não, mas tudo aquilo que a gente tem de informação a empresa traz para tentar acertar o máximo possível, porque hoje o que faz com que as pessoas saiam da empresa, muito além do que o conhecimento ou a falta do conhecimento técnico, mas é o perfil comportamental. Então a gente costuma dizer que a gente aprova as pessoas muitas vezes pelo perfil técnico, mas a gente demite pelo perfil comportamental, porque ele não tem fit cultural, ele não se adequou àquela realidade daquela organização. Gabriela, que é Delfino, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: tem muita gente que, infelizmente, não consegue voltar no mercado de trabalho porque a empresa exige uma determinada especialização e a pessoa acaba sendo engolida por uma outra pessoa que tem a especialização. Então, tem muita gente desempregada, precisando trabalhar, mas acaba ficando pelo meio do caminho, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: muitas pessoas enviam currículos para os e-mails das empresas e as empresas sequer dão um retorno. Tipo, recebemos o currículo, iremos analisar. Não tem isso. A pessoa manda o currículo e não sabe se o currículo chegou no destino, né? Então eu faço essas duas perguntas para você. Tá. Bom, primeiro com relação à qualificação técnica, sim, isso acontece. A gente está vivendo um momento de um desemprego enorme, então, assim, quanto maior a procura, maior a concorrência, né? Então, vai se sobressair quem tiver mais qualificado tecnicamente e quem também tiver com perfil comportamental adequado. Qual a minha sugestão? Se mantenha sempre atualizado. Mesmo que você esteja trabalhando, busque cursos na sua área, formação de especialização, pense em temas que estejam em alta. Então, hoje a gente, por exemplo, se você é um profissional de TI, né, acho que segurança da informação é algo que está muito em alta, principalmente depois da pandemia, com o boom do e-commerce. Então, busque especializações dentro do seu segmento, para que você esteja sempre preparado, porque o emprego ele não é eterno, né? Hoje está funcionando, é uma relação de negócio, amanhã pode não ser bom para você ou bom para a organização e você vai fazer uma migração. Você precisa estar preparado. Então, se mantenha sempre qualificado. Para quem está desempregado, existem muitos cursos gratuitos, né? Então, vá atrás disso, se mantenha atualizado, busque alternativas. Eu acho que estudar e ter conhecimento é sempre válido. O conhecimento é sempre seu, ninguém vai tirar isso de você. Então, ele é sempre válido. Com relação ao currículo, ao retorno, sim, isso acontece, infelizmente isso ainda acontece, existem empresas sérias e empresas não tão sérias, né? Eu acho que como tudo na vida tem organizações muito boas, organizações que dão mais relevância e menos relevância para retorno para candidato, mas o que se espera de uma empresa de recursos humanos como a minha e de qualquer RH é que o retorno aconteça. Então, geralmente são muitos candidatos para uma vaga, quanto menos qualificação se exige daquela posição, quanto mais é um cargo de base, maior o volume de candidato, mas existe sim possibilidade de dar retorno. Então, aqui onde eu trabalho, tudo é muito sistêmico, então o sistema faz uma triagem desses currículos, os que não estiverem alinhados a um perfil previamente desenhado, automaticamente esses profissionais já recebem um retorno. Então, é possível encontrar formas de que esse retorno chegue ao candidato, porque de fato é muito angustiante. A gente vive um momento de desemprego, onde as pessoas estão muito ansiosas, e aí você gera uma expectativa de oportunidade profissional e de repente você simplesmente não dá nenhum retorno. Isso é muito ruim, né? Não é a postura que o RH deve ter, mas de fato isso acontece. Conversamos com a diretora de Recursos Humanos, Gabriela Mative. Gabriela, muito obrigado pelas informações. Um bom dia. Imagina, bom dia. 10h55.